Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 57.059 dólares, sem variação, olha só, 0,00% hoje. BTC que ontem chegou a atingir aqui um patamar lá na casa dos 58.119 dólares. E aquela leitura que nós havíamos feito na análise de ontem de que o Bitcoin poderia, quem sabe, ir buscar aqueles níveis próximos daquela região de resistência realmente se concretizou, né? A gente teve o bounce aqui que aconteceu no preço do Bitcoin. Porém, ele não chegou a tocar a zona de resistência, que é essa linha tracejada branca aqui. Eu não tenho compromisso com o curto prazo, tá, investidores? Estou aqui investindo para fazer resultado com o movimento cíclico do Bitcoin, então o que acontece numa janela de horas e dias e até poucas semanas, para mim, pouco influencia nas minhas decisões, na minha leitura e na minha estratégia. Mas, em algumas situações, a gente vê que é real, que algum movimento de curto prazo às vezes está prestes a acontecer. A gente tinha até repercutido isso no nosso canal de membros do Telegram. Deixa o convite para vocês participarem. Lá eu levo várias análises exclusivas, olha lá. Inclusive ontem eu fiz uma análise mostrando o playbook das reversões e a análise de algumas altcoins, mostrando o que essas altcoins precisam graficamente falando para de fato a gente ter um cenário de reversão de tendência. E a gente tinha repercutido um desequilíbrio nas margens de liquidez do mercado, né? O que poderia acarretar em um short squeeze. Inclusive o Júlio, um brother membro, estava falando que estava acreditando em um short squeeze. Uma leitura muito assertiva que foi feita, e aí a gente teve então essa alta do Bitcoin. Olha só, o Bitcoin chegou a subir aqui 10% em uma janela de 3 dias, né? Recuperando então parte dessa queda, que ainda mantém o Bitcoin em uma tendência de baixa, certo? Ele está aqui em uma tendência de secundária de baixa. É sempre importante colocar para vocês de que tendência a gente está falando, já que essa tendência aqui é a tendência primária do BTC, certo? Que é uma tendência de alta. Eu sei que muitas vezes esse movimento de curto prazo aqui tira o foco do investidor, né? Ele faz com que muitos acreditem em fim de ciclo, em várias questões desse tipo, mas a realidade é que o BTC encontra-se em um bull market, uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes se formando desde lá de novembro de 2022, e aí esses movimentos de queda, o BTC chegou a cair um pouco mais de 30% só nesse último movimento aqui. Isso realmente mexe com a cabeça dos investidores, né? Mas o fato é que ele encontra-se em uma tendência de alta, quando a gente observa o bull market no qual o Bitcoin ingressou lá em novembro de 2022, mas em uma tendência secundária de baixa, que precisa apresentar os sinais claros de reversão, que a gente ainda não tem, já que o Bitcoin vem deixando esses topos descendentes aqui, tá? Desde março, olha só, topos descendentes, fundos descendentes também, certo? Fundos descendentes. E aí, ontem ele fez essa movimentação, a gente precisa entender se isso aqui, de fato, vai representar uma recuperação que leve o BTC até testar essa região desses 65 mil dólares do último topo que ele deixou, o que seria importante, o que seria um sinal de força para esse momento, e que poderia representar para a gente, de fato, uma recuperação aqui no BTC, né? A gente tem algumas pessoas fazendo leitura de um eventual ombro, cabeça e ombro aqui se formando, mas talvez seja cedo, né? Eu sou um cara que faz as leituras gráficas com um pouco mais de cautela e pé no chão, e acho que não dá para concluir ainda que isso aqui foi um ombro, cabeça e ombro. Agora, se o Bitcoin de repente sobe e se projeta até esse nível aqui deste último topinho, aí a situação fica um pouco mais interessante. A gente poderia de fato olhar para isso aqui como um padrão de reversão de tendência que precisaria ser confirmado com o Bitcoin rompendo esse topo aqui e também rompendo essa linha de tendência de baixa aqui, né? Se de repente o Bitcoin se projeta para cima aqui, a gente já teria um pivô de alta se formando, não é o que a gente observa ainda no momento. O mercado está em um ponto decisivo, tá, investidores? Alguma coisa vai acontecer, é bom que você esteja preparado aí para esse mês de setembro. Alguma coisa vai acontecer nesse mês de setembro. Eu acho que ou o Bitcoin, de fato, demonstra força e volta a se recuperar dessas quedas que ele teve nessa tendência secundária de baixa. O BTC nesse mês de setembro, por enquanto, está acumulando aqui uma queda de 8,73%, tá? Então 8,73% no mensal. Então, ou ele de fato se recupera e começa a apresentar padrões de reversão de tendência aqui que a gente ainda não tem, ou a tese dos ursos de que o Bitcoin pode ainda ir buscar a casa dos 40 mil dólares pode de fato ganhar força e até se concretizar, tá? Eu tô bullish com o mercado cripto, a minha confiança de que a gente vai viver uma bull run no mercado não se abalou, tá? Entre 2024 e 2025, na minha leitura, isso vai acontecer em função
de todos os fatores e os catalisadores que permanecem, tá? De injeção de liquidez e tudo mais, que vai acontecer nessa janela que já vai se iniciar nesse fim de ano. Na verdade, a liquidez do mercado já vem se expandindo, agora a gente vai passar até a expansão monetária do dólar americano, que era o que faltava. Porém, eu estou um pouco cauteloso com esse curto prazo, muito em função daquela revisão na geração de empregos que a economia americana fez e basicamente revelou aí uma manipulação de dados que aconteceu e reacendeu novamente as narrativas de recessão. E se até um mês atrás a gente tinha um cenário em que o Fed vinha se posicionando contra a inflação e com o discurso de que o cenário de geração de empregos estava estável, a gente já não viu isso nos últimos discursos aí, né? Eles já começaram a expressar preocupação com a geração de empregos e aí o mercado começa a falar de recessão de novo e isso trouxe um mau humor lá pro S&P, né? Pro principal índice de ações da Bolsa Americana, que para mim é o objeto de atenção nesse momento, certo? É o que vai acontecer com esse cara aqui. A gente teve uma queda expressiva para os padrões do S&P nesses últimos dias, então ele deu uma respirada ontem. O que eu estou observando aqui é um aumento de volatilidade nas movimentações diárias da Bolsa Americana. Isso também me chama a atenção, isso também me indica que alguma coisa grande pode acontecer. Não quer dizer que esse algo grande seja um crash, um movimento para baixo. Se de repente a Bolsa dos Estados Unidos se recuperar rompendo esses 5.600 pontos aqui, a gente pode ver ela voltando a escalar novamente, e isso pode ser um cenário bullish para todo o mercado, tá? Porém, sigo cauteloso principalmente com o S&P. E aí, a gente vai passar então a ter os cortes de juros a partir, acho que já da próxima semana, né, investidores? Dia 18 de setembro. Tem muita gente, o mercado está completamente dividido. Eu vi uma pesquisa do Altcoin Daily com mais de 19 mil investidores que participaram respondendo se eles estavam acreditando que o Bitcoin busca os 70 mil dólares ou que busca os 40 mil dólares. A primeira vez que eu vi uma pesquisa dá 50% para cada lado no mercado. Normalmente, a gente tem alguns momentos em que a estatística fica mais acirrada, mas 50-50 desse jeito eu nunca tinha visto com tanta gente participando da pesquisa. Então, você vê que tem bastante gente acreditando nesse cenário bearish também para esse momento. E o cenário bearish seria, então, o corte de juros gatilhar um sentimento negativo em função desse arrefecimento na geração de empregos, o que pode ser um sinal ruim para a economia americana, né? E o cenário, esse seria o cenário bearish, né? O cenário bearish seria, então, os cortes de juros gatilharem quedas, principalmente para a Bolsa Americana, depois de toda essa manipulação que aconteceu no mercado. Já o cenário bullish seria essa injeção de liquidez gatilhar um movimento positivo no Bitcoin e nas criptos, já que eles respondem, né? Bitcoin e criptos respondem, eles são muito sensíveis a esse fator liquidez. Esse estudo da Global Macro Investor mostra pra gente aqui um indicador que está projetando, né, a liquidez para esse fim de ano. E a gente pode ver aqui que o preço do Bitcoin tem acompanhado, né, esse indicador de liquidez. Esse indicador, eu vou até ler para vocês aqui o que ele representa, tá? O criador dele, o Julian Bittel, diz que ele é uma combinação de recursos de liquidez públicos e privados. No lado privado, a gente tem o uso do M2 composto, né, para entender aí as fronteiras do supply monetário, e no público ele está usando basicamente os balanços dos bancos centrais em termos de liquidez e ajustando isso aos recursos e aos usos, né, que o dinheiro tem para uma leitura aí do supply do dólar no sistema nesses próximos meses. Isso parece ser muito complicado, talvez para alguns até seja, mas o ponto é que esse gráfico aqui está projetando a disponibilidade de dinheiro, a liquidez global, né, para esse fim de ano. E como a gente pode ver, então, o gráfico do Bitcoin está acompanhando, né, ele vem acompanhando esse indicador. Vamos ver, então, se esse cenário bullish é o que vai se concretizar e se, de fato, o preço do Bitcoin tende realmente a ganhar força aqui nesse fim de ano. Assim como o histórico propõe também, a gente tem um histórico cíclico do Bitcoin, que ele costuma ganhar força nesse último trimestre do ano, tá? Sigo acreditando que isso pode acontecer, por isso, de maneira alguma, eu vou me desfazer das minhas posições, né? Essa turminha aí que está acreditando que o Bitcoin pode buscar a região dos 40 mil dólares, muitos se desfizeram das suas posições e isso não é algo que eu entendo como recomendável para esse momento, ainda que sim, quedas possam acontecer, né? Já que a gente também tem fatores que jogam a favor
de uma alta no preço do Bitcoin para esse fim de ano, e isso está diretamente relacionado a esse fator liquidez que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Então, investidores, nessa ponta bearish aí, né? Essa galera que está achando que o mercado pode, então, ter quedas com esses cortes de juros, a gente até tem aqui um alvo de FIBO que projeta o BTC lá para a região dos 44 mil dólares, né? Uma região em que a gente teve topos que se formaram e que basicamente a gente tem o preço de lançamento dos ETFs de Bitcoin lá na Bolsa Americana, tá? Em um cenário de quedas, um cenário pessimista para o Bitcoin se projetar abaixo desses níveis aqui, é só se a gente tiver aquela situação de crash mesmo nos mercados, né? Aquela parada realmente maluca acontecendo. E, enfim, vamos ver aí como que serão os desdobramentos. A tendência de curto prazo, por enquanto, ainda joga a favor das quedas. A gente precisa ter a confirmação de um cenário de reversão de tendência aqui, principalmente o Bitcoin demonstrando força no teste da MM200, né? A média móvel de 200 dias, que está aqui na casa dos 63.900 dólares, o que até fez com que eu mudasse um pouquinho o meu viés de curto prazo, foi, além daquele lance de manipulação, essa fraqueza no Bitcoin no teste da MM200 aqui graficamente falando. Então, esse número é importante para o BTC nesse momento, ele precisa estar acima dos 63.900, vamos arredondar 64 mil dólares, tá? BTC acima dos 64 mil dólares anima um pouco mais, qualquer coisa abaixo disso pode ser então a correção desses movimentos de queda que a gente vem tendo, e eu não duvido que o Bitcoin possa fazer isso. Tá? Fico até na expectativa que isso possa acontecer aí nesses próximos dias. Tá? Duvidar que isso pode acontecer também já é demais. Bitcoin, em vários momentos, fez reversões de tendência em momentos críticos do mercado, em momentos em que tinha muita gente pessimista. E eu até lembro desse momento aqui especificamente falando. Tá? Esse momento aqui. Então, essa é a leitura que a gente faz aqui para o BTC nesse curto prazo, certo? Vamos ver o que pode acontecer, porque setembro certamente vai ser decisivo e alguma direção que vai mexer com o humor do mercado intensamente vai acontecer. É isso que eu estou acreditando. E, bom, deixa eu ver aqui. Total 3 segue acompanhando o Total 3, que é o valor total do market cap das altcoins, excluindo Bitcoin e Ethereum, né? Bitcoin, obviamente, não é uma altcoin, mas a gente exclui Ethereum desse cenário de altcoins. A gente ainda não tem aqui esse cenário de reversão de tendência que a gente está esperando. Ainda que quando a gente olha aqui a nível de preço de fechamento, considerando o gráfico de linha, a gente até tem um cenário que pode vir a se configurar em algo positivo, que seria dois fundos que encontram-se no mesmo patamar aqui, que podem representar ali na frente um cenário de fundo duplo. Mas por enquanto ainda é prematuro dizer isso, a gente precisaria minimamente ver o market cap das altcoins vindo buscar esse último topo que ela deixou aqui, tá? Pra gente falar, temos aqui um fundo duplo que pode ser então uma sinalização, o início de uma sinalização de reversão de tendência. E esse é o cenário para as altcoins. Tá, investidores? Eu quero aqui nesse vídeo deixar o convite para você fazer parte do nosso canal de membros. Novamente, a gente falou do canal de membros, mas fiz aqui uma análise de várias altcoins. As pessoas pedem análise de altcoins aqui no canal público do YouTube. Eu tenho analisado altcoins lá para os membros, então faça parte do nosso canal de membros no Telegram e inscreva-se também para você seguir acompanhando o nosso conteúdo aqui no YouTube. Aqui a gente tem análises diárias do Bitcoin, trago análise de altcoin também, mas já não com tanta frequência, já que estou analisando altcoins lá para os membros do Telegram. Então faça parte, a gente passou aqui no YouTube de mais de 25.400 investidores, a gente era 8.000 há um ano atrás, então o canal está crescendo em um ritmo super acelerado e as análises estão contribuindo na estratégia de um grande número de investidores que me mandam mensagem diariamente aí, agradecendo pela contribuição, né, que a gente vem dando na construção dessa comunidade, e eu também só tenho a agradecer a vocês que fazem parte e que enriquecem aqui o canal Investidores Smart. E essa é a leitura de momento, tá, investidores? Sigo bullish com as criptos, cauteloso com o curto prazo em função dos fatores que eu citei aqui, principalmente relacionados lá ao S&P. A gente vai seguir monitorando todos esses indicadores aqui, mas preparados aqui, porque, como falei, algo grande deve acontecer no mercado e os fortes vencerão, tá? Os investidores que têm uma cabeça boa e que não têm pressa por resultado vão conseguir vencer nesse ciclo.
Então eu recomendo que você seja paciente aí e encare o mercado com otimismo, porque pessimista nunca venceu aqui, tá? Pessimista só perdeu dinheiro. Então a gente segue em frente, inscreva-se no canal para seguir acompanhando o nosso conteúdo, deixe o like se gostou do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.